Bom dia, Gui, bom dia a todos. Sempre dou alguns minutinhos aqui antes da gente começar o nosso webinar mensal, mas benefício do tempo, né, de quem já entrou no horário, a gente vai começar então mais um webinar. Hoje a gente está contando com a participação do Guilherme. O Guilherme, ele é o especialista de portfólio também aqui da Bradesco Asset, que atende especificamente a mesa de crédito, mas que cobre ali todo o time de gestão. Então a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco a parte de mercado, vamos ouvir um pouco sobre também as estratégias que a gente tem aqui na Bradesco Asset, além de explorar um pouco como está a nossa visão para cada classe de ativo, de uma forma geral, né, pensando em crédito, renda variável, renda fixa, enfim. Lembrando que a nossa área de perguntas e respostas fica aberta durante toda a reunião, então fiquem à vontade para enviarem suas perguntas, tirem suas dúvidas, aproveitem esse momento super precioso aqui. E no final eu volto para a gente falar um pouquinho sobre os principais resultados de cada fundo que nós temos altamente distribuído com nossos parceiros. Bom, Gui, obrigada pela participação. A palavra está com você. Bom dia, Nay. Bom dia a todos. Prazer estar aqui para falar um pouco mais sobre o mercado financeiro e tudo que está acontecendo num ano relativamente complicado, né? A gente vê aí bolsas no mercado oscilando bastante e passar um pouco mais do nosso institucional, seja pela parte de economia e o que os nossos economistas estão projetando, seja o que a gente aqui nas mesas de gestão de crédito privado, renda fixa, multimercado e ações, aonde que eles estão alocando, tá certo? Vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Acho que está na tela, né, Nay? Estamos vendo. Beleza. Quando a gente começa a falar de cenário econômico, a gente precisa dar um passo atrás e reforçar o contexto internacional. Nesse sentido, quando a gente olha o mercado americano, a gente espera uma redução da taxa de juros americana já para setembro, né? Dado diversos catalisadores que reforçam essa visão de possível queda dos juros. Entre eles, o que a gente sempre gosta de ressaltar é qual que é o juros neutro da economia americana, ou seja, para a economia, se ela estiver crescendo, né, de uma forma saudável e com um resultado que não impacte negativamente na atividade econômica, qual que seria a taxa terminal? E muito se discute se seria 2, como no passado, 2,5, 3, como hoje. O fato é que não é 4,5, que é o que a gente vê muito nas taxas de juros observadas atualmente, tá? Então, existe aí um processo de desinflação nos Estados Unidos que já começa a possibilitar que os juros voltem para essa taxa neutra, né? Aqui um pouco dos nossos cenários, e acho que ficou bem interessante o que o pessoal de economia fez aqui, onde eles colocaram qual que é o nosso cenário projetado base e quais são as visões otimistas e pessimistas. Notem que as bolinhas têm tamanhos diferentes. Por quê? Porque elas reforçam um pouco da nossa visão maior para 2026, terminando em 13,75, tá? Podendo cair a 2,5, claro, ou voltar a 4,25, mas a nossa visão esse cenário é bem menos provável. 2,5 é um cenário plausível para juros nos Estados Unidos, mas o que a gente imagina é que tenha cortes. Agora é setembro, depois a gente tem mais um para o final do ano, e um ali até março, aonde para, né? De janeiro para março parar. Por quê? E aí é um ponto relevante. A gente tem um cenário onde os bancos centrais eles estão mais cautelosos. A inflação ela está estabilizada, mas está estabilizada em 3, 3,5, né, 2,5 dependendo do período. Então, se o Banco Central faz um corte de juros agressivo, isso naturalmente poderia acelerar a inflação. Outro ponto, a economia americana cresce, desacelerando, mas cresce. PIB ao redor de 2%.
Então, não tem necessidade do Banco Central sair correndo, fazendo corte de juros, né? O desemprego está próximo ao que a gente chama de pleno emprego, desemprego natural. Então, existe um pouco de desemprego e tudo bem, mas principalmente, ele se mostra estável e resiliente. Isso ajuda também na economia, né? E o menor crescimento potencial, exatamente por causa de todos esses efeitos dos juros, que eles têm uma defasagem, até eles começarem a sentir efeito, vai demorar um pouco. Algumas estimativas dizem que os cortes de juros demoram de 3 a 6 meses, até um ano, para começar a ter efeito. Então, na nossa visão, o Banco Central ele deve fazer movimentos mais cautelosos para que os juros caiam e a gente consiga ver uma inflação entrando dentro da meta, que é o objetivo que eles têm feito, sem prejudicar expressivamente o mercado de trabalho. Aqui um pouco da inflação, e como eu falei, né, que ela tem desacelerado, mas ainda assim diversos catalisadores demonstram aqui que eles estão subindo ao longo aí dos últimos meses. Tem um componente sazonal nesse sentido, mas o fato é, essa batalha não está vencida. Então, por mais que haja espaço para cair e a gente veja um núcleo da inflação rodando relativamente estável, comparado com a média histórica do mercado americano, a gente entende que não é um movimento de você sair cortando os juros agressivamente. E os indicadores recentes demonstram esse pensamento nos nossos economistas de por que também não dá para fazer um programa de cortes mais agressivo. E aí, quando a gente vem para o cenário brasileiro, a gente tem um cenário similar, onde a gente espera que venha cortes de juros. Porém, ponto importante, não agora. Alguns players do mercado, inclusive, têm feito apostas de que caem nesse ano. A gente tinha uma aposta mais longo prazo, a gente até trouxe ela para mais recente, já trouxe ela até para janeiro, mas a gente continua entendendo que o Banco Central precisa manter os juros elevados por um pouco mais de tempo até começar a cair, tá? O fato é que esses juros elevados, eles têm reduzido a inflação. E é por isso que manter ele elevado vai ajudar o governo a entrar dentro da meta. Eu sempre faço a analogia de que o Banco Central, aí, nos últimos 3 anos, né, contando com esse ano, provavelmente não vai bater a meta dele. Ele tem uma meta de inflação de 3%, né? Ela foi mudando ao longo do tempo, foi fazendo uma escadinha, né, descendente. Mas mesmo o teto da meta, o Banco Central brasileiro não conseguiu bater. Foram 2 anos do último governo, do Campos Neto, e um ano agora no novo governo do Lula com o seu indicado. O Garípulo, a gente gosta de falar, né? É um economista que tem chamado a atenção do mercado por sua postura mais hawkish até do que muitos esperavam. Mesmo com toda a pressão vindo do governo, ele demonstra uma preocupação com seu objetivo principal, com sua meta, que é a inflação, né? E consequentemente, esse canal de política monetária de juros tem feito o seu trabalho de reduzir ela, desacelerar, né? Ele também desacelera a atividade econômica, então o Brasil, assim como os Estados Unidos, parece que está mais num soft landing, né? O mercado está desacelerando, a inflação está desacelerando e a economia também, por causa dos canais de crédito, né? Porque esse consumo via juros acabou sendo impactado, o crédito consignado e diversos programas do governo que eram para fazer com que a atividade acelerasse acabaram não tendo tanto efeito quanto se esperava e, consequentemente, a gente acabou tendo essa antecipação de Selic que diz, ok, dá para reduzir os juros, mas ainda assim com parcimônia, né? Por que dá para reduzir os juros? Que quando a gente olha aqui a desaceleração da economia, clara, trajetória descendente, né?
Então, assim, existem indicadores que, apesar de não serem lineares, né, tá um pouco mais concentrado em alguns setores específicos, e alguns segmentos estão sofrendo maior inadimplência, outros estão acelerando, mas o fato é, mesmo não tendo heterogeneia em todo esse movimento, ainda assim existe uma desaceleração em curso, que ela é contrabalanceada por uma taxa de desemprego em mínimas, né? Poxa, atividades acelerando, mas o desemprego reduzindo, porque a força de trabalho não tem crescido muito. Não porque muitas vagas de trabalho estão sendo criadas, mas porque a quantidade de gente ofertada para o mercado está reduzindo e, consequentemente, a taxa de desemprego diminui. De qualquer forma, mostra que a população tem renda disponível, né? Tem opção para poder gastar. Então, por mais que esteja desacelerando, todo mundo esteja sofrendo em termos de consumo via crédito, pelo menos o trabalho continua a mostrar certa resiliência. Obviamente que não pode ficar por muito tempo, e o Banco Central precisa cair juros, até porque os dados de CAGED começam a mostrar um nível neutro, né? Está desacelerando as quantidades de criações novas de trabalho, desacelerando junto com a economia. Então, a gente espera que tenha uma desaceleração maior no segundo semestre, desculpa, e consequentemente aí o PIB acabe desacelerando. Alguns indicadores a gente começa a ver, né, concessão de crédito às famílias, que está desacelerando, em algumas linhas, outras, né, que é consumo, outras linhas, ela, como veículos, ela continua se mantendo estável, então o que mostra essa dicotomia na economia, setores mais beneficiados, outros sofrendo um pouco mais, né, mercado de trabalho também, né, mostra indicadores aí um pouco dúbios, mas o que a gente acaba olhando, e é o que chama muito a atenção do mercado, é a inflação, né? A inflação medida a 12 meses está em 5,1 no acumulado, nos últimos 3 meses aí 4,4. O bom é que ela demonstra uma tendência de recuo, né? Então é isso que diversos agentes do mercado já falam, né? Os serviços subjacentes eles estão recuando, por exemplo, e é algo que faz com que o núcleo tenha uma desaceleração até maior do que o esperado, né? O núcleo da inflação acabe arrefecendo e, consequentemente, isso abre espaço para a queda dos juros. Diferentemente dos Estados Unidos, alguns indicadores demonstram até uma certa aceleração. A inflação no Brasil está começando a sentir os efeitos da política monetária, né? O que é importante, porque, por exemplo, né, quando a gente olha aí as nossas estimativas, né, e aqui eu vou botar um pouco aqui os nossos cenários, a gente está falando de uma inflação esse ano em 4,8, ou seja, ainda fora da meta, mas de repente se houver uma desaceleração maior, ela até pode entrar dentro da meta esse ano. A gente acha pouco provável, mas pode acontecer. E para o ano que vem, principalmente, ela está dentro da meta, mas ainda no topo. Tá? Isso aqui que preocupa, e o Banco Central tem que ficar de olho. Essas expectativas, assim como nós, Bradesco Asset e outras instituições financeiras reportam para o Focus a sua opinião sobre o futuro, e as expectativas são um componente relevante para a tomada de decisão aí do Banco Central. Ele quer ver que essas expectativas reduzam ainda mais, né? 4,3 ainda tem pouca margem de manobra para o Banco Central sair cortando muitos juros, né? Além do que, a inflação desse ano desacelera não só por causa dos canais de política monetária locais, mas também do setor externo. A gente viu uma queda do dólar, que impactou drasticamente aqui nas nossas contas e acabou ajudando o país, e queda do petróleo. Então, a gente teve dois catalisadores positivos externos que fizeram também com que a inflação local caísse.
dólar e petróleo. Contudo, para o ano que vem, esses indicadores podem voltar a subir. E se eles voltarem a subir, isso tende a pressionar a inflação para o próximo ano. Se o petróleo voltar a subir, tende a pressionar a inflação. A gente tem tarifas que, por enquanto, se mostraram mais benéficas para a inflação, mas que poderiam ter um efeito negativo. A gente tem os próprios gastos do governo em período eleitoral, e aí, consequentemente, isso também poderia pressionar a inflação um pouco mais. Então, assim, notem que muitas coisas podem fazer com que o Banco Central, que a inflação suba. E, consequentemente, o Banco Central precise voltar a subir juros ou manter ele mais alto por mais tempo. Então, a nossa autoridade monetária está acompanhando isso, está pensando, poxa, vamos esperar mais um pouco, vamos fazer um movimento aí onde a gente consegue, por um tempo, manter esses juros, que já ficaram por tanto tempo, né, mais elevados, e vamos desacelerar aos poucos, tá? Por quê? Porque a gente não quer perder todo esse trabalho que já foi feito, né, por mérito da autoridade, por sorte, por questões externas, mas fato é que está convergindo para a meta. E aí, depois de 3 anos seguidos, o Galípolo poderia entregar com o resultado conforme foi tomado para ele com o trabalho que ele acabou aí buscando. Só que se a gente tem, por um lado, um Banco Central que está fazendo a sua parte de reduzir os gastos, a gente tem uma preocupação com relação ao governo, de como que ele vai se comportar no ano que vem. E aí é um ponto relevante. Não importa se é governo esquerda ou de direita, em períodos eleitorais, tradicionalmente, todos os governos tendem a gastar mais. As receitas recorrentes estão sólidas e o Brasil tem arrecadado níveis recorde, mas as despesas são ainda maiores e continuam pressionadas. A margem do governo para reduzir gastos se mostra menor, né? A gente, tudo bem, tem uma redução de pressão do arcabouço, né? Só que a gente deve ver algum aumento de estímulos do governo. Já se fala aí de redução do imposto de renda, para pessoas que ganham até 5 mil ficarem isentas. Se fala de outros benefícios, aumentos do Bolsa Família, auxílio gás e assim por diante, que são coisas que tendem a impactar na conta do governo. E, naturalmente, isso impacta na nossa trajetória fiscal, né? Que a gente segue sem expectativa de estabilização. O nosso grande objetivo, para quem lembra das metas, que eu vou botar para vocês, né? O nosso objetivo, a nossa meta era não ter mais gastos do que a gente tem de receita, né? Não ter déficit fiscal. E a gente já teve aí 2 anos seguidos. Tudo bem, esse ano, quando a gente exclui precatórios e outras questões, apesar do resultado primário estar negativo, ele está ainda dentro do limite inferior, tirando precatórios. O problema é ano que vem. Ano que vem, a meta era ter resultado primário positivo. Historicamente, no Brasil, a gente teve poucos períodos de resultado primário positivo, né? Sendo que o limite inferior é 0, né? E a gente, na verdade, está vendo para o ano que vem um gasto de 76 bilhões. Agora de manhã, até o nosso economista, com todos os dados que saíram do governo, aumentou mais 4 bilhões, né? Já está em 80 bilhões de resultado primário negativo. E mesmo excluindo todas as questões dos precatórios, que eles até conseguiram fazer com que dessem uma postergada, diminuíram o indexador, fez com que essa dívida se alongasse. Então, diversos benefícios que fez com que os precatórios reduzissem, ainda assim, a gente está vendo aí um déficit fiscal, né? Isso sem contar todos os programas do governo que eles devem fazer ano que vem. Então,
O governo ainda está com essa questão apertada, né? Ele ainda precisa resolver. E aí, óbvio, existem diversas formas de você poder tentar atacar isso. Uma forma é reduzir despesas. A gente não vê como uma possibilidade tão grande. O governo parece que está um pouco mais reticente nisso. Ele tem buscado outras alternativas, que seria aumentar a arrecadação. O IOF veio, a gente deve ter aí a questão dos isentos já volta a ser comentada e deve sair algumas informações novas aí ao longo dos próximos meses. Fato é que o governo vai tentar arrecadar via impostos para poder fazer com que essa meta seja factível e principalmente que ele também possa fazer os interesses políticos que ele tem para o ano que vem, né? Quando a gente fala de política, aqui a gente tenta ficar um pouco mais aquém do cenário eleitoral, mas muita gente sabe que isso deve fazer preço, seja no mercado de renda fixa ou renda variável, no próximo ano, como já, inclusive, tem começado a fazer ainda esse ano. O governo Lula vinha em uma certa desaprovação que estava caindo significativamente esse ano. Porém, com todas as questões aí políticas que envolveram o Trump, parece que ele deu pelo menos uma estabilizada, uma melhorada, né? A aprovação voltou a subir. Então, o governo ele tem trabalhado com isso em questões popularidade. Se fala de um possível centro-direita, né? Onde eles teriam um candidato único. Tarcísio é um dos nomes mais falados. O Zema já declarou que vai vai participar na competição. Mas assim, a nossa maior preocupação hoje não é só com relação às eleições, mas é uma escalada dos conflitos entre Brasil e Estados Unidos, né? Onde isso possa impactar, seja nas questões políticas, né, com o Lula tendo uma mudança relevante, principalmente aí na sua popularidade, seja outros candidatos aí tentando ganhar um pouco mais de espaço e, obviamente, esse conflito Brasil e Estados Unidos pode acabar deixando isso mais às margens, né? Então, é algo que já começa a se falar agora e tem implicações relevantes aí para as classes de ativos. A gente vai falar até um pouco mais agora nos próximos slides. Só para finalizar, então, o nosso institucional, a Bradesco Asset vê como PIB projetado para 2026, nas nossas projeções de agosto, desculpa, para PIB de 1,8 no próximo ano, IPCA caindo para 4,3 para 2026, e os catalisadores de negativos, eles devem começar a ter mais efeito na dívida PIB brasileira, que continua crescendo, né? Por mais que a gente tenha espaço para queda de juros, a gente vê um juros terminal em 12% em 2026, né? Começando aí a partir de janeiro, algumas quedas e depois uma estabilização. Ainda assim, é um juros com um retorno aí para muitos investidores de 1% ao mês, que ainda seria um pouco mais recessivo, impactaria ainda PIB e inflação, mas pelo menos colocaria tudo dentro do principal escopo do governo, que é desacelerar a atividade econômica para fazer com que a inflação volte para próximo da meta. Eu não vi se teve nenhuma pergunta, né, Ana, mas vamos continuar. Por enquanto, sem perguntas. Quem quiser pode colocar as perguntas aqui. Falando um pouco de mercados, acho que vocês estão acompanhando aí, a gente teve aí um agosto positivo para os ativos de renda variável e principalmente os ativos de risco. Quando a gente fala aí o pré-fixado de longo prazo, inflação, até não tanto, mas acabou subindo também, bolsa. Fato é, gente, que principalmente aí quando a gente olha, aí eu quero passar um pouco mais para esse slide.
entendi. Aqui. Que é a queda dos juros. A gente viu que esse ano o mercado está andando bem, principalmente porque os juros que chegaram a quase bater 17% no início do ano caíram para níveis entre 14% e 13%. Principalmente no último mês, essa alta da bolsa e dos pré-fixados é explicado por essa queda aqui, ó, nos vértices mais longos, no período de um mês aqui, assim. No curto prazo ele não tende a alterar tanto, porque no curto prazo é mais definido por inflação e decisões monetárias, e a gente não teve grandes mudanças de expectativas nos últimos 2, 3 meses. Porém, para longo prazo, a gente já começa a ver que uma expectativa de queda de juros pode fazer com que os vértices mais longos que estão em níveis elevados, né, 13,67 ainda é um juros expressivo, possam cair ainda mais. Existe prêmio na nossa visão ainda aqui, né? Então o mercado consegue ainda ver que isso aqui tem possibilidade de ganhos e naturalmente ativos de duration maior tendem a se valorizar quando os juros longos caem, né? Ainda assim, a gente fala de juros longos nominais e reais, com taxas acima de 7%. Até houve uma abertura, voltamos aí aos patamares próximos das máximas aí que a gente tem visto desde os últimos períodos. E por quê? Ponto relevante, né? Desde o início do ano. Porque o risco país, que a gente falou, o risco principalmente das contas do governo, o risco estrutural, político, que é o embate entre Estados Unidos e Brasil, não houve mudança significativa, né? Então, por mais que ainda tenha muito prêmio e teoricamente deveria cair bastante, a própria atividade monetária mostra que, né, que esses juros já estão fazendo efeito e que teria espaço para cair. Contudo, a percepção de risco por parte dos agentes financeiros não demonstra mudança significativa. Então, assim, se isso não muda, consequentemente, esses ativos, mesmo que tenham valorizados como bolsa, eles ainda têm espaço para andar mais, porque os juros ainda não caíram bastante, tá? Com relação às expectativas de corte de juros, como falando para vocês, a gente tem aqui alguns cenários que são o que a gente chama de opções digitais, né, para opções de cupom, para poder ver para onde que o mercado está apostando. Eles estão falando aí de um corte em janeiro, é o cenário base aí de boa parte do mercado. Obviamente que já tem algumas apostas aí para os próximos períodos. A gente compara com o DI futuro também para ver como que essas apostas estão fazendo. O próprio mercado, talvez ele esteja aí um pouco mais otimista com relação à queda de juros do que a nossa visão, né? O mercado aqui vê uma queda de juros prolongada e a gente espera que tenha no nosso cenário base aqui uma queda de juros de 25, depois acelerando e depois acelerando, com o governo chegando em 12 e esperando que essa queda de juros tenha efeito na atividade econômica, né? Gui, vou aproveitar aqui, a gente teve uma pergunta ligada a isso, então acho que posso trazer aqui. Legal? Se a gente enxerga uma projeção de 12% da Selic para o fim de 2026, mesmo com o período de eleição, onde os gastos podem aumentar e fazer com que tenha um impacto na meta de inflação. Então, hoje a nossa visão ainda é essa, né? Aqui é uma pergunta mais ratificando a nossa projeção. Perfeito. Desculpa, quem perguntou? O Thiago. Thiago. Então, Thiago, assim, é o ponto que você colocou exatamente a nossa visão de preocupação, né? Porque o aumento de gastos, teoricamente, deveria impactar na inflação e ela ficar pelo menos um pouco mais resiliente, né? A gente entende que esse é o cenário base
que provavelmente deve acontecer, né? E obviamente isso teria efeitos. Mas ainda assim, 12% numa inflação de 5,4 ainda é um juros recessivo, né? A gente está longe de ter um juros neutro. Se a gente botar aí mesmo que a inflação seja 5 e o juros neutro brasileiro seja 7, contando que historicamente, na verdade, ele é menor, deveria ser 6, 5,5, então vamos dizer que o novo juros neutro seria 7, ainda assim, 7 mais 5 de inflação daria 12. Então haveria um espaço para pelo menos para essa queda de 12% num cenário base, né? Como eu falei, teve catalisadores externos, dólar e petróleo, que podem ajudar a desacelerar. Próprias tarifas podem ajudar a desacelerar. Então, teve uma comunhão de fatores que fez com que a inflação caísse esse ano. Óbvio que provavelmente nem todos vão continuar esse mesmo movimento para o ano que vem, e o gasto do governo é uma coisa que acaba impactando, mas a gente já começa a ver em vários dados de inflação e vários dados da atividade econômica uma desaceleração mais drástica, que deve fazer com que a inflação e o PIB possam cair ainda mais aí ao longo dos próximos meses. Então, essa nossa projeção já está levando esse movimento aonde deve haver uma queda até maior. O nosso economista até colocou ali, né, que a gente deve ficar com o PIB aí nesse segundo semestre praticamente zerado, sendo que era para ser um semestre forte. Mas depois a gente tem, obviamente, um pouco de retomada, e uma parte dessa retomada também é por causa dos estímulos, tá? Então, na nossa visão, existe espaço para queda, mas é um espaço um pouco limitado, né? Então, pode cair a 12%, mas realmente o governo deve, desculpa, o governo não, o Banco Central deve reduzir com parcimônia, e depois que ele fez a redução, ele deve fazer assim como os Estados Unidos, faz uma redução e espera sentir os efeitos. Depois, reduz mais um pouco e espera sentir os efeitos. Acho que no passado a gente fazia movimentos muito mais expressivos, né? A gente viu a Selic aí vinha a 2, depois ia a 14, e acho que o que as autoridades monetárias aprenderam, principalmente nos últimos anos, é exatamente isso, que é a não necessidade de você fazer movimentos mais bruscos, poder fazer correções monetárias de forma mais lenta e esperar que os seus efeitos aí tenham impacto, né? O próprio exemplo do Brasil, né? A gente começou a reduzir os juros de forma muito drástica, de 14% para 13, 12, e depois precisou voltar em 15. Então, eu acho que os bancos centrais aprenderam que esse movimento tende a ser feito com um pouco mais de parcimônia, ok? Perfeito. Então, falando um pouco de riscos e consumo, na nossa visão é esperado que a gente comece a tomar um pouco mais de risco a partir de agora, né? Por mais que ainda tenha um cenário conturbado no campo político, e aí é o ponto mais relevante que a gente tem o menor poder preditivo, né? Que são a cabeça do Trump, do Lula, do Tarcísio, Haddad. Então, os diversos agentes com seus interesses, é difícil a gente conseguir ter uma visão clara de para onde que o mercado deve ir. Porém, quando a gente exclui aí esse trade político e vem para o cenário econômico, a nossa visão é que dá para tomar um pouco mais de risco, principalmente comparado com o mês passado, porque essa queda dos juros deve vir, os dados de inflação, de PIB, de bolsa, demonstram, a própria bolsa, depois a gente vai falar, uma certa resiliência, num nível de atividade um pouco mais negativo, daí a gente pode ver pelo menos uma tranquilidade maior nesse cenário, e consequentemente a gente acabar colhendo frutos, né? Uma pequena queda de juros, como vocês viram no mês anterior, já fez com um movimento de 5, 6% na bolsa, então poderia haver um movimento ainda maior. A mesma coisa nos juros longos, onde a gente acredita que é possível fazer alguns incrementos de risco na parte mais longa e aproveitar uma queda aí dos vértices
a partir de 2030. Antes, a gente acha que o mercado já precificou boa parte da queda, então não tem tanto prêmio. Então é melhor a gente carregar menos a mão num título mais longo que vai ter maior oscilação do que aumentar a posição em investimentos aí com duration intermediária. Então, a gente está ficando com um posicionamento que não é peito aberto, é o que muitos no mercado chamam de cautelosamente otimistas, aonde a gente está cauteloso porque tem uma neblina com relação ao cenário político interno e externo. Mas otimistas porque, pelo menos falando de atividade monetária e crescimento e resultado das empresas, dá para a gente entender que o trabalho está sendo feito e os resultados aí devem fazer com que esses ativos de maior risco possam se valorizar ao longo dos próximos meses. Quando a gente vem para crédito, né? Aqui é um cenário bem diferente do que a gente vê na atividade econômica, né? Aqui a gente fala que é praticamente um bull market. Eu gosto de fazer a analogia que os spreads de crédito parece que eles tomaram Ozempic, todos eles emagreceram bastante, e isso tem alguns catalisadores que são bem relevantes, né? Primeiro, um juros elevado, que façam com que as pessoas busquem mais renda fixa, e o crédito privado tem um prêmio. Segundo, principalmente os ativos mais isentos, né, com benefício tributário. Esses aí não é nem por uma questão de resultado das empresas ou pelo taxa de crédito, mas é simplesmente por um benefício fiscal que muito se fala hoje que deve reduzir, né? Essa isenção deve passar, ele deve ficar incentivado com uma taxa menor, mas isso por si só já tem um efeito nos preços, né? As pessoas deveriam preferir uma isenção hoje do que uma taxa maior no futuro. Então, consequentemente, existe uma corrida para esse tipo de produto. Então, os ativos, principalmente de infraestrutura e os isentos, eles têm visto um fechamento dos spreads. As debêntures tradicionais aí do mercado, né, corporativas, no geral, até tiveram um mês aí um pouco negativo, os spreads abriram levemente, mas foram principalmente por causa de um ou outro nome que acabou sofrendo um pouco mais, mas empresas AAA, né, que a gente fala aqui embaixo, de boa qualidade, na verdade, tiveram redução nos spreads, né? Não, né, já um A e outros ativos de pior qualidade até caíram alguns, outros se mantiveram estáveis, mas esse spread, que é a diferença entre ativos de boa qualidade, excelente e qualidade um pouco mais duvidosa, aumentou. Então o mercado tem buscado um pouco mais esses ativos de qualidade e, consequentemente, eles fecham enquanto outros abrem. O índice, no geral, acabou ficando lateral, né? A gente tem um movimento ainda que é muito forte em ativos bancários. Existe uma corrida para instituições financeiras que estão com algumas das taxas mais exprimidas de todas, né? Mas ainda assim a gente vê que o mercado está bastante comprador. Um outro ponto importante, e aí a gente já falou, é a questão do fluxo, né? O mercado tem comprado muito ativo de crédito privado. E aí o que a gente na Asset gostaria de reforçar a todos é a importância hoje da seletividade, tá? Hoje é um momento onde muitos investidores têm buscado a captação de crédito privado, mas a gente entende que é o momento de você olhar porque os papéis estão oscilando, né? Quando a gente olha aí Ambipar, Braskem, Aliar, Elfa, Vental, Liga, Oncoclínicas, todos esses ativos tiveram um preço, né, um PU em um valor e depois reduziram.
Por mais que no curto prazo tenha voltado, a gente vê até que isso é um pouco de marcação ambima, né? Porque quando a gente vai realmente negociar esses ativos, eles estão até mais baratos. Então, tem uma questão aí do mercado que ele está oscilando. Alguns nomes, e muitos acompanharam aí casos recentes, né? Toda dúvida com relação a como é que vai ficar o Banco Master, os resultados com relação aí à participação do Tanuri em algumas empresas. A gente tem olhado esses cases assim e preferido ficar um pouco de fora, entendendo que ainda deve-se demorar para resolver as questões envolvendo aí ambas as partes em seus casos específicos, e a gente não gostaria de ter essa marcação a mercado nas nossas cotas. A gente entende que é o momento da gente ser mais cauteloso com relação às nossas alocações, exatamente por causa dos spreads menores. E assim como a Bradesco Asset aí conseguiu não sentir efeitos aí de alguns eventos de crédito significativos, né, que a gente teve nos últimos anos, como Lojas Americanas, Light e diversos outros ativos, ainda assim a gente entende que existe um risco de longo prazo, os juros podem começar a impactar algumas empresas, e como a marcação a mercado está ocorrendo, e alguns fundos têm visto a sua cota oscilar mais, a gente preza pela segurança e por pegar nomes que, mesmo que estejam com spreads um pouco mais exprimidos, eles tenham maior controle, seja financeiro, seja em termos de covenant, seja em termos de rate. Em termos de resultados, nossas operações, a gente continua um pouco mais vendedor no mercado secundário do que comprador. Só no mercado secundário em 2025, aí, até agosto, a gente já negociou mais do que o ano passado inteiro, em termos de movimentação, compra e venda. A gente prefere vender ativos que já tenham ficado abaixo do preço de recompra, ou que já tenham tido uma marcação expressiva, que estejam negociando a taxas mais baixas do que, por exemplo, créditos bancários. Então, a gente, nos últimos meses, foi um pouco mais vendedor do que comprador. Porém, a gente acaba oxigenando a nossa carteira e realocando ativos, principalmente por causa do mercado primário, tá certo? Para nós é uma fonte relevante de alocação. A gente tem o braço, né, do BBI, nosso banco de investimento, que acaba provendo operações. Muitos private placements e club deals acabam ajudando a nossa carteira. E para os próximos meses a gente espera continuar esse movimento, onde a gente possa aproveitar essa vantagem, né, de, ao invés de competir em mar aberto com todas as outras assets, a gente possa aproveitar o tamanho da asset, né, fazer cheques maiores e levar operações sozinho, que consequentemente isso acabe elevando o yield para os nossos clientes e a gente consiga aí fazer com que essa taxa do crédito privado continue beneficiando a todos. Falando um pouco de incentivados, e aí como eu comentei, né, se no lado corporativo a gente tem uma queda não tão grande, principalmente de infraestruturas, incentivados, a gente vê uma queda bem elevada, tá? A gente está vendo a taxa aqui de incentivados bater infraestrutura próxima a 0,01. Bons nomes, AAAs, na verdade, a gente já vê negociando e vendo emissões abaixo das taxas dos títulos soberanos. E muito porque esses ativos têm um benefício fiscal que muitos acreditam que possa acabar até o final do ano. Então, a gente está vendo uma corrida para esse tipo de ativo e, consequentemente, que tem fechado os preços, né? Essa demanda continua forte e o fluxo financeiro para esses produtos continua sendo muito bom.
E na nossa visão faz sentido, tá? Existe aí um gross up, né? Quando a gente faz um cálculo dizendo quanto é que seria a taxa comparado com um título que não é isento. E novamente, faz sentido mesmo que os spreads estejam muito baixos, que eles possam aí cair e continuar esse movimento. Aqui eu vou passar um pouco mais, mas só para vocês entenderem, o nosso cenário é um pouco mais neutro para corporativos e bancários em termos de spread. Boa parte dos fundos que vocês têm à disposição aqui com a Bradesco Assets acaba levando essa nossa expertise no mercado de crédito. E eu quero que vocês entendam essa nossa ressalva de que, por mais que os spreads estejam comprimidos, a gente não está negativo. Pelo contrário, a gente vê que esse movimento pode continuar por mais tempo. E mesmo ativos incentivados, a gente ainda está um pouco mais otimista. Novamente, não só por causa dos resultados das empresas, mas por uma questão financeira pelos incentivos, pelos benefícios fiscais. Além disso, offshore é uma posição pequena, que a gente tem poucos fundos, mas que a gente está um pouco mais otimista, porque se os spreads de crédito fecharam no Brasil, lá fora a gente vê a abertura de alguns spreads de nomes que a gente possui local e que a gente gostaria de aumentar a posição, mas se os spreads aumentaram lá fora, a gente acaba fazendo esse swap e se beneficiando. Para finalizar, renda variável, todos vocês já acompanharam, bolsa subiu no último mês, está subindo no ano, a gente é um dos melhores players aí, mesmo com todo esse embate político, em 2025, e ela está subindo mesmo com, e vocês já sabem, um desconto com relação à sua média histórica. Tá? Então, bolsa está negociando abaixo, mesmo subindo bastante, os juros ainda não caíram expressivamente, então a gente entende que existe espaço para a renda variável subir. Os catalisadores não são ainda tão relevantes, né? O dólar fraco, isso aí pode impactar, mas também pode ajudar o mercado local. O fim do ciclo de juros, né? Também é uma coisa que pode ajudar aqui, né? Então a gente teria um pouco mais de benefício, expectativa de mudança nos juros, preço das commodities. Então a gente tem que dar uma olhada nos riscos e nas oportunidades para fazer uma alocação. Mas, e aí é um ponto relevante, a gente tem que sempre lembrar que o principal movimento vem do fluxo estrangeiro. Então, caso tenha uma melhora na percepção internacional com relação ao Brasil, né, exista algum acordo local internacional, ou pelo menos um início de conversa, a gente pode ver aí o estrangeiro voltando a entrar no país e, consequentemente, o Brasil andando. O institucional mesmo está muito fora de renda variável local e a gente já começa a ver um movimento dele voltando, entendendo que esse fim dos juros elevados pode ser benefício para a renda variável. E aí eu passo para ti, Nai, com relação a fundos. Perfeito. Obrigada, Gui. Se alguém tiver perguntas ainda, pode mandar no chat, a gente vai respondendo. A gente começa agora a falar um pouco do resultado dos nossos fundos, então. Se quiser colocar na primeira, Gui. Bom, a gente fala primeiro do Bradesco Bancos 2, que é um produto de crédito bancário puramente. É um produto que registrou resultado positivo agora no mês de agosto. O desempenho do fundo foi positivo e acima do CDI. E os destaques dessa estratégia no mês de agosto, em relação à performance, foram as LF Seniors, subordinadas e perpétuas de alguns bancos, como Caixa Econômica Federal, Safra, próprio Banco Bradesco e Votorantim, tá? Aqui, e todos os produtos que a gente vai falar à frente, até já vou deixar um disclaimer, como o Gui bem trouxe ao longo da conversa, a gente tem trabalhado de uma forma muito mais ativa e olhando oportunidades, mas de forma cautelosa, né? Essa palavra cautela a gente está ouvindo o ano inteiro aqui na gestão de crédito e segue assim daqui para frente, tá? Pode seguir, Gui, por favor. Acho que a gente vai para o Sky agora. Isso mesmo. O Sky já é um fundo que ele tem 40% de crédito e 60% alocado em caixa, um fundo D0, né, para liquidez. E ele teve resultado positivo no mês também, mas um pouco inferior ao CDI.
O destaque aqui foi na carteira foi de títulos privados, tanto corporativo quanto bancário. E aí a gente traz como destaque as LFs subordinadas e perpétuas de bancos como Bradesco, Santander, e também algumas empresas como Claro, Transportadora Associada de Gás, que é a TAG, Cielo e CCR. Tá? Seguindo então para o Zupo, que já estamos com... Ele foi para... Mudou de tela, Gui, pode voltar. O Zupo ele teve um resultado positivo no mês de agosto, mas também foi levemente abaixo do CDI. Os destaques da performance veio muito das LF sêniores e subordinadas de Santander, Bradesco e Banco do Brasil. E no mercado corporativo, a gente destaca como positivo, Localiza, Açaí, que é da Sendas Distribuidora, Grupo Boticário e TAG. E também a gente traz os destaques que foram detratores de resultado no fundo, que aí foram papéis como Cosan, Atacadão, CGT e Eletrobras. Foram detratores aqui de resultado para o Zupo, tá bom? O Zupo, lembrando, né, é um fundo que tem 70% alocado em crédito e 30% mais ou menos em caixa. E liquidez em D+6. Podemos seguir, Gui. Nosso fundo de debêntures incentivadas, CDI, ele teve resultado positivo no mês. Esse que a gente está na tela é o CDI, provavelmente o 1. Ele é o 2, né? Ele performou super bem nesse mês. Ele está disponível em algumas plataformas já. O desempenho dele veio principalmente da Companhia Estadual de Energia Elétrica, Copel e AES Brasil. E a gente também teve alguns detratores de resultados, senão teríamos uma performance até melhor aqui, né? Foi de Raízen, Companhia Elétrica de Jaraguá e Rio Casca Energia. E os principais ativos da carteira que a gente tem atualmente, entre eles a gente tem Copel, Ecovias, Auren também, tá bom? Esse fundo ele tem hedge através de derivativos, a gente usa o DAP. Seguindo para o fundo de inflação, nosso de debêntures incentivadas, o fundo de infra, que também teve desempenho positivo e ele foi muito superior ao CDI. Ele teve um resultado, ao CDI e ao IMA B5, que é o benchmark dele, né? Então ele foi um resultado excepcional. De destaque de performance, a gente teve Saneamento Rio, Copel, Concessionária Rodovias Interior Paulista. E de detratores ali um pouco semelhante com a carteira do CDI, que foi Raízen, Companhia Estadual de Energia Elétrica e Cielo, que trouxeram um resultado um pouco aquém ali para o portfólio, tá? E para finalizar, a gente comenta um pouco do nosso produto de previdência, que é o Bradesco Ultra. O Ultra, esse que a gente traz para vocês, é a versão do fundo Master, tá? O que está disponível para investimento ou via XP ou via BTG são produtos diretamente ali geridos por eles. Mas ele também teve um resultado positivo no mês, levemente abaixo do CDI, e o destaque de contribuição veio de ativos corporativos para o Ultra. O destaque ele veio de Ecovias, Localiza, Tigre e Equatorial, e na parte de ativos bancários, o destaque vieram de LF subordinadas e perpétuas do Bradesco, BBM e Santander. De detrator, a gente destaca alguns nomes como Armac, Cosan, CGT Eletrobras e Semi Hospitalar. E como eu já falei no início, né, de uma forma geral, a gente segue num ritmo de compra um pouco mais reduzido, mas com uma cautela muito maior para buscar boas oportunidades, tanto mercado secundário quanto primário, e que tem ali uma boa relação de risco-retorno, certo? Bom, de produto eram isso. Gui, chegou uma pergunta aqui, deixa eu só ver o que nós temos. Alguns dos fundos apresentados, em especial os que possuem mais crédito, tirando os de debêntures incentivadas, tiveram retornos levemente abaixo do CDI. Gostaria que comentasse um pouco o motivo do retorno abaixo do CDI, visto que não foi algo só dos fundos do Bradesco, e sim de grande parte do mercado. Quer comentar um pouco, Gui? Já foi muito do que você falou, né, dos spreads. Perfeito. Assim, como bem ressaltou, né? Os spreads estão mais amassados, né? Então, consequentemente, infelizmente, a taxa de administração ela acaba impactando um pouco mais no resultado do fundo, né? A gente, naturalmente, está tentando renovar, assim, boa parte dos spreads e aumentar. Tem um ponto relevante, né?
Foi o próprio exemplo que comentou, né? O nosso hedge, por exemplo, com DAP em alguns fundos, algumas operações, por mais que tenha sido benéfica ali, nos incentivados eles estejam andando bem, né? O hedge não é sempre 100%, então às vezes algum spread ali acaba ficando positivo ou negativo. A longo prazo eles tendem a netar, mas no curto prazo pode mexer, né? E principalmente quando a gente fala dos corporativos, como eu disse, assim, boa parte teve uma queda, mas não foram quedas expressivas, né? Quando a gente faz o que a gente chama de performance attribution, né? Que é da onde que vem os resultados. E como a Nai bem destacou alguns nomes, no geral, boa parte acabou rendendo, mas teve um fechamento de spread muito baixo. Enquanto, por outro lado, quando há uma abertura e alguns nomes acabam sofrendo um pouco mais, o caso, por exemplo, de Cosan, que é um nome que a gente gosta, que a gente entende que faz sentido, mas que o mercado acabou ficando com um pouco mais de medo aí nos últimos meses por causa do resultado, e a gente está de olho e tem acompanhado, mas o spread ele acaba abrindo muito mais, né? Então, não adianta 3 ganhos pequenos e um prejuízo grande, e a gente acaba ficando no net levemente negativo. Então, esse é um dos grandes problemas da gente estar assim num cenário de taxas aí menores. Acaba sendo um evento de crédito significativo, acaba impactando nas cotas. E eu acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, essa questão da seletividade, aonde o mercado deve continuar oscilando, né? Mas se você tem uma carteira bem pulverizada, como a nossa, com bons nomes, AAA, mesmo que possa haver aberturas, né, a gente continue ainda rendendo aí próximo ao CDI com tranquilidade, para poder dormir à noite aí com bons ativos em carteira. Exato, Gui. Isso é uma prioridade que a gente sempre fala muito aqui de Bradesco Asset. A gente busca trazer conforto para os nossos cotistas e consistência, né? Então, não é à toa que a gente trabalha dessa forma. Bom, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Se não, acho que a gente já encerra. Não temos mais perguntas. Pessoal, gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Gui, também obrigada por estar aqui com a gente mais um mês. Estou deixando um recadinho aqui no chat para vocês seguirem as redes sociais da Bradesco Asset e também quem quiser fazer parte da comunidade de WhatsApp, eu deixei o link para vocês aqui no chat. A comunidade que está aparecendo na tela é uma institucional da Bradesco. Essa daqui que eu mandei o link, ela é direta aqui do time de distribuição terceiros, então vão materiais que vocês precisam, às vezes, até utilizar com o cliente final. Fiquem à vontade para participar. Quem quiser receber esse material que apresentamos aqui ao longo da reunião, pode mandar um e-mail para a gente solicitando ou me pedir no WhatsApp, quem tem meu contato. Deixei o e-mail aqui do time também no chat para vocês falarem com a gente. Agradeço mais uma vez a participação de todos. No que vocês precisarem, contem super com a gente. Estamos por aqui para ajudá-los. Obrigada e até o mês que vem, gente. Obrigada, Gui. Obrigado, até mês que vem. Até.